Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Manda. Tem uma aqui do Milton Santos que ele fala assim: Pastor Lamartine, fala sobre as duas testemunhas que serão mortas em praça pública. Serão dois profetas? O que é isso? Qual que é o contexto? No livro de Apocalipse, diz que na primeira metade da tribulação, durante 3 anos e meio... Só para colocar então na linha do tempo, tem o arrebatamento, a igreja é levada, e aí o anticristo fez aquele acordo, e ele vai durante 7 anos reinar, governar esse mundo. 3 anos e meio, uma suposta uma paz, exato. E 3 anos e meio é pesado, caos. Perseguição e morte a quem resistir, Nos certo? primeiros 3 anos e meio já vai ter uma intervenção de Deus, então vai ter terremoto, vai ter chuva de meteoro, mas o mundo estará, entre aspas, em paz. Tá. As pessoas estão... Não vai ter guerra, adorando uma grande guerra. Não, vai ter guerra. Vai ter também? Vai ter guerra. Vai E ter essa guerras. paz é o que então? Vai ter, porque é uma falsa paz. Na verdade, ele vai conseguir criar um sistema que vai diminuir muito, mas ainda vai ter. Ele não vai ser perfeito nos seus objetivos, entendeu? Entendi. Quando você vê os primeiros selos que são abertos, o branco é o anticristo, o vermelho é guerra. O preto é fome e morte e pestes. São os 4 cavaleiros, né? E o 4 é o amarelo, mas na verdade é verde. Eu acredito que é o Islã. Falam que é o pálido, né? Cavalo pálido, que né? é pale, né? Mas na verdade... É a morte? O que não, que é? ali é morte É mesmo. morte. É morte. Só que Você acha que significa no original a palavra é chloros. Que significa... Clorofila, é verde. Sei. Esverdeado, né? É verde. Cor da morte, né? Não, chloros é verde mesmo. Verde? É verde. Então não existe cavalo verde. Então por que Deus falou verde? Eu entendo que pode ser o Islã. Porque se for ver, a cor do Islã é o verde. Dos minaretes, tudo quanto é vermelho bandeira. qualquer. Pega as bandeiras dos países islâmicos aí, veja aí. E o vermelho, o que é? O segundo cavalo é o vermelho. É guerras. Tá. O terceiro é preto, é fome. É fome. O primeiro branco é do E anticristo. pestes, é o anticristo. Ele vem com uma falsa paz. Entendi. Você conseguir colocar aí as bandeiras, pega as bandeiras dos países islâmicos, a maioria tem verde. Então, e você vai, por exemplo, em Israel, você deve ter notado, foi na Turquia também, de noite todos aqueles minaretos têm cor verde. Então, é uma suposição. Todas têm verde. Do cavalo verde, então eu creio que seja o Islã. Tá. Tudo isso está na primeira metade da tribulação. Mas vai ter paz. Eu creio que o governo dele vai ser na Europa. Vai ser hegemônico, provavelmente. Hegemônico, entendeu? As nações vão estar de 4 diante dele. A economia vai bem. Vai melhorar muito, porque vai zerar tudo. Eles vão distribuir, entendeu? Mais equanimemente. Só que depois, na segunda metade, o pau vai comer, né? Agora, já vimos em filme, em série. Será que vai ser aquilo lá mesmo? Tipo, a gente tá conversando e de repente some 1, 2 aqui. Eu creio. E fica só as roupas? Só as roupas. Já pensou isso? Tô aqui, o Lene, pá! As câmeras começam a não mexer, vai ver. O Lene foi arrebatado. Eu creio. Tem muita gente que não acredita nisso. O Paquito, tá? não, com certeza. O Paquito acho que não. Fica aqui. Eu vou com certeza. Não, quem sabe o Paquito não chega. Às vezes surpreende, hein, cara? Assim, eu respeito quem não acredite, porque hoje em dia tem pessoas que não acreditam no que eles chamam de arrebatamento secreto. Exato. Acredito que a segunda vinda é uma coisa só. Só que, na minha opinião, você vê aquele dia com o Saião, né? Eu falei, qual a tua posição? Ele saiu que nem um sabão, né? Não quis responder. Ele não falou qual que é a posição Não dele? falou. Ele, assim, na verdade, eu acabei sem saber qual que ele acredita de verdade. Qual que é? Que vai haver... Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Porque no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses... O Rina também, né? Rina também. Da bola de Rina bola também. de neve. No capítulo 4, ele fala do arrebatamento.
Só que a igreja está subindo nos ares. Quando você pega Apocalipse 19, que está falando da vinda, a igreja está descendo com Jesus. Então, numa está subindo, na outra está descendo. São dois eventos diferentes. No primeiro, diz que é como ladrão. Na segunda, todo olho verá. Em Apocalipse, em Tessalonicenses capítulo 4, é o arrebatamento. No 5, já começa o dia da ira, que é a grande tribulação. Então, o dia da ira é o começo da tribulação? São 7 anos da tribulação, é chamado dia da ira. Os 7 anos é conhecido como o dia da dia ira? Lembra que eu te falei que no hebraico a palavra dia não representa necessariamente 24 horas, pode ser um período de tempo? Depois vamos falar isso é interessante. Tá. Então, no Tessalonicenses está primeiro o arrebatamento, depois o dia da ira. Tá. Quando você vai para Jesus, em Mateus 24, 25, ele fala: depois da tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Porque a volta de Jesus ela tem 2 etapas. A primeira é no ar para os crentes. Ninguém vai ver. A segunda é descendo para a terra e o mundo inteiro vai ver. Então, uma igreja sobe, o outro Jesus desce com a igreja. Certo. Um é invisível, o outro é visível. Um é antes do dia da ira, o outro é depois da tribulação daqueles dias, se verá o sinal do Filho do Homem. Então, são 2 etapas. Então, arrebatamento, primeira metade da tribulação. Depois de 7 anos do arrebatamento, Jesus volta na segunda vinda. A segunda vinda é o final da tribulação. Da tribulação, são 7 anos de diferença. Esses 3 anos e meio, que é a grande tribulação, acontece o quê? Não, são 7 anos de tribulação. Então, a primeira metade é chamada de tribulação, a segunda metade, 3 anos e meio, é chamada de grande tribulação. Isso, a grande tribulação, o que acontece? Acontece que naquela metade, nos céus, está lá em Apocalipse 12, Satanás é expulso do céu por Miguel e os seus anjos. Ah, é nessa hora que ele é expulso. Ele é na metade da tribulação. Ele desce e ele possui o anticristo. Tá. A Bíblia diz que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai encenar uma ressurreição, como Jesus. Como se ele tivesse morto e ressuscitado. Só que aí vem Satanás e toma ele. O corpo possui, dele. De fato. Aí a ira de Satanás contra os crentes e contra Israel vem com tudo. E aí a segunda metade da tribulação que não... Acabou a paz. Não vai me aceitar? Então agora você vai morrer. E não tem aquele lance de que o Espírito Santo não está mais na Terra? Não, Mas já ouviu isso, sim, né? Sim, eu acho que isso é um erro. Todo mundo vai ter que crer pela razão e não pela fé. Não existe possibilidade de ninguém se converter Mas já se ouvi não pastor tiver falando isso, não tem uma linha... Mas é um erro. Quem vai sair não é o Espírito Santo. O que é? Porque eles... Mas baseado em que eles falam isso? Baseado no texto de Tessalonicenses que diz... Como que é? Que ele fala assim, o mistério da iniquidade já opera. Só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Isso é Que complicado tá de entender. O mistério da iniquidade é o anticristo. Tá. Né? Iniquidade no grego é anomos, anomia, o cara que não recebe não aceita nenhuma lei. Então, o que Paulo está dizendo? Que já no tempo de Paulo, o espírito do anticristo já existia. Mas ele não tinha manifestado ainda, porque ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado. Tá. Então, alguns interpretavam que quem detinha o anticristo era o Espírito Santo. E, na verdade, é o Espírito Santo na igreja. É a igreja que vai subir. Mas o Espírito vai continuar atuando aqui. Porque se não houver o Espírito Santo, não há conversão. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Então, o Espírito Santo continuará aqui, só que a igreja não vai estar aqui, não tem mais resistência. Aí ele vai se levantar com tudo, entendeu?